Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco. Para você ligado na Globo, temos imagens ao vivo aqui de São Januário, estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, Campeonato Brasileiro, o jogo Vasco e Corinthians, jogo atrasado da 18ª rodada, a partida começou há 2 minutos, evidentemente que o mundo inteiro estava na expectativa pela saída do último dos 33 mineiros lá no Chile. Nós acompanhamos com a Cristiane Pelágio o momento em que o último mineiro, Luiz Ursúa, era resgatado, saía da mina e agora vamos então acompanhar o Campeonato Brasileiro. O Corinthians está jogando todo de branco, o Vasco com a sua camisa preta hoje e a gente vai acompanhar o jogo entre Vasco e Corinthians, repito, jogo atrasado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro ainda no primeiro turno. Vasco da Gama em campo com o técnico Paulo César Guzmão escalando a equipe. Vamos aí conferir o Vasco da Gama. O Vasco vem para o jogo nesse instante com o Fernando Praz no gol número 1, 22 Irraçaba, 3 Cezinha, 26 Dedé, 38 Carlinhos, 8 Rafael Carioca, 18 Jumar, 21 Felipe Bastos e 6 Felipe. Na frente o Éder Luiz com a 7, o Zé Roberto com a 10. O time do Corinthians, que se defende agora com o Alessandro, está hoje sendo dirigido pelo Fábio Carilli. E vem para o jogo com o Júlio César no gol número 1, 2 Alessandro, 3 Chicão, 4 William, 6 Roberto Carlos, 7 Elias, 8 Jusilei, 15 Paulinho, 11 Danilo, 19 Souza, 21 Yarley. Esse é o time do Corinthians, depois da derrota para o Atlético Goianiense, como se sabe, a saída do técnico Adilson Batista, hoje o Fábio Carilli dirige o time. Corinthians que toma a bola com o Jusilei, na tentativa do Vasco com o Carlinhos, tenta a arrancada o Danilo, a bola foi interceptada pelo zagueiro do Vasco. E vai tentar mais uma escapada lá pela esquerda a equipe de São Januário. O arremesso lateral é para o Vasco. O jogo tem a arbitragem de Sandro Ritti, árbitro do Distrito Federal, com o Roberto Bratz do Paraná e o Enio de Carvalho também de Brasília nas bandeiras. Souza, hoje titular do time do Corinthians, tenta a arrancada pelo lado esquerdo. Chegou para tomar a bola pelo time do Vasco e ficou no chão, tomou uma pancada, caiu o Felipe Bastos, o time do Vasco vai parar a jogada, ela está aqui no pé do Zé Roberto, ficou sentindo o jogador vascaíno, o árbitro vai parar para o atendimento ao jogador do Vasco. A história dos dois times no Campeonato Brasileiro tem um tanto de drama e alguma recuperação, por exemplo, no caso do Vasco. Começou mal o campeonato, esteve na zona do rebaixamento, trocou o técnico, Paulo César Guzmão chegou, o Vasco subiu, melhorou. E hoje ficou estacionado ali na 12ª posição. Confiante, os jogadores do Vasco ainda veem perspectivas bem positivas no campeonato. Até falam na tentativa de brigar pela Libertadores. Para isso, claro, a vitória hoje é fundamental. Briga no meio-campo, Rafael Carioca. Aí o Felipe. Dominou, protegeu, girou. Tem lá na esquerda a subida do Carlinhos. Tá bem aberto o Éder Luiz. O Felipe vai chegando para o campo de ataque junto com o Zé Roberto, enquanto o Éder vem para cima da marcação do Jusilei. Conseguiu se livrar dela. Na hora do toque no meio, o Danilo fechou o caminho. Não conseguiu o Paulinho ficar com a bola. O time do Vasco vem, Zé Roberto, a posição é normal. A chance do primeiro gol, ele bate para fora. Chuta para fora, Zé Roberto. Deu um vacilo a defesa do Corinthians, Zé Roberto. Ficou com ótima situação para abrir o placar. Olha como a posição do Zé Roberto era boa ou em impedimento. Primeira participação do José Roberto White, de olho aí na arbitragem. Boa tarde, boa noite, meu amigo da Globo. Sem dúvida nenhuma, a posição do Zé Roberto era legal para mim. O zagueiro dentro da área dava condição. E o árbitro Sandro Merahit não teve bom senso no início da partida, porque ele começou o jogo 2 minutos antes do horário oficial e isso traz complicação. Espero que seja o único equívoco
que ele tenha cometido. O jogo estava marcado para as 22, ele começou 21h58. Você vê que tinha um pé esquerdo do jogador do Corinthians. Exatamente. Talvez uma mesma linha ali, né? Exatamente. Vem embora o time do Vasco, Carlinhos do cruzamento, Zé Roberto, agora ele não desperdiça! Gol! Zé Roberto do Vasco! A bola lançada lá do Carlinhos, o Zé Roberto chegou na cara do Júlio César, bateu de primeira, mandou pro fundo do gol. Zé Roberto, camisa 10, abre o placar em São Januário, no Rio. 1 para o Vasco, 0 para o Corinthians. E a posição do Zé Roberto na hora do cruzamento, White. Impedimento. Ele estava um pouco adiantado com relação ao penúltimo defensor. A jogada é irregular. De Zé Roberto, White em posição de impedimento. Zé Roberto na hora do cruzamento do Carlinhos. O bandeirinha Roberto Prats, não é o Roberto Prats, aqui é o Enio. O Enio de Carvalho não deu um impedimento. 1-0 para o Vasco da Gama. O Vasco vem de novo, o lançamento lá para o lado esquerdo, recebeu o Éder Luiz, passou o Carlinhos, segura o Éder, vem pelo meio o time do Vasco com o Felipe. Encara a marcação do Jusilei. Vai tocando o Vasco. Rafael para Felipe, de primeira, não deu certo, Jusilei no corte, o Corinthians tenta escapar, sai na frente o Vasco, 11 minutos de jogo, volta o time de São Januário para o campo de ataque, levou o Felipe, tocou a bola para o Éder Luiz, chegou no fundo, freou, rolou no meio, Felipe tentou limpar, chega o William, faz o corte, Jusilei afasta, o Vasco cresce no jogo, abre o placar ainda do início da partida, Corinthians tenta responder escapando pela esquerda com Danilo. Vai para cima do Irraçábal. Procurando o espaço para fazer o passe. Chegou fechando também o Jumar. Ficou sem a bola o time do Corinthians. O Caio também acompanha o jogo. Pois é, Caio, eu mostrei um pouquinho das diferenças na história de cada um no campeonato. O Vasco começou mal, subiu e agora está buscando a sua definição. O Corinthians teve até 5 rodadas atrás um campeonato à beira da perfeição, hoje vive uma crise, uma instabilidade. Qual é a do Corinthians nesse momento, Caio? Kleber, não acredito em crise, acredito num momento ruim que pode passar com uma vitória. Já começou ruim, né? O Wright falou do erro da arbitragem, agora é hora de ter cabeça no lugar, pôr a bola no chão e jogar o jogo. Com a ausência do Bruno César, hoje quem vai fazer esse papel de ligação importantíssimo pro lado do Corinthians é o Elias. E a imagem mostrou mais uma vez a posição, só ratificando o que disse o Wright, a posição irregular do Zé Roberto. Lançamento pro Zé Roberto, corta o William. O Vasco tem 38 pontos. Se o Vasco chegar hoje, a vitória vai a 41, ficaria nesse instante 41-49 em relação ao Corinthians, que é o terceiro colocado hoje. Os 3 primeiros vão para a Libertadores e sonhando com Libertadores da América. O Júnior chamou a atenção que os próprios defensores do Corinthians não reclamaram do impedimento. Na precisão eletrônica, da tecnologia, a gente foi conferir quantos centímetros estava à frente do adversário Zé Roberto. Vai trazer para você ver se você absolve ou condena o árbitro. Bem verdade que o torcedor não quer saber a distância, né? Quer saber se foi ou se não foi. Mas é dura a vida do juiz, é dura a vida do bandeirinha. Nesse caso é o Bandeira. Cruzamento do Roberto. Afastou Cezinha, voltou a bola. Outra vez Roberto Carlos. Conseguiu se livrar da marcação do Felipe Bastos. Tem espaço para o cruzamento. Resolveu o passe. Boa bola para o Danilo. Cruzamento para a chance do gol do Yarley. Ele toca para fora. A chance foi espetacular. Grande questão é se ele, Yarley, está em posição legal ou posição irregular. Quando vem o passe, ele bateu com o lado de fora do pé. Ele está batendo tiro de meta. A posição que o goleiro põe a bola é do tiro de meta. Perdeu a chance de empatar o jogo. Yarley para o time do Corinthians.
Bola recuperada pelo time do Vasco. Felipe Bastos, ela vai chegar lá do lado esquerdo. O Éder Luiz busca no campo defensivo. Aí o Rafael Carioca. Felipe recua até o zagueiro Dedé. Ele tem à direita o Cezinha. O Éder Luiz fica aberto na esquerda. O Rafael Carioca com liberdade recebe. Sai para jogar o Felipe. Foi para cima da marcação. Tentou a bola nas costas e conseguiu fazer a chegada do Éder Luiz na cara do Júlio César. Gol! Éder Luiz do Vasco! Do Felipe pro Éder Luiz, nas costas do Alessandro, deixou o atacante na cara do Júlio César. Ele não desperdiça, manda pro fundo do gol. Éder Luiz, camisa 7. O Vasco aumenta a vantagem em São Januário. 2 para o Vasco, 0 para o Corinthians. Que bola do Felipe. 8º gol do Éder no campeonato. Que bola do Felipe, Júnior. Sem dúvida. Tinha acabado de falar com o Caio aqui, e o Arthur dizendo, o Corinthians joga com a linha de 4, né, principalmente com os homens do lado direito, tanto o Alessandro como o Chicão, não tem muita velocidade. Por isso que o Paulo César Guzmão colocou o Éder Luiz lá, já foram 2 ou 3 jogadas. No passe que o Felipe deu, deixou ele na cara do gol. A torcida do Vasco faz o som ambiente em São Januário, 2-0 com 22 minutos. Os 2 artilheiros do time marcaram. 8º gol do Éder, o 5º do Zé Roberto. 34 gols marcados no campeonato. O Vasco tem uma das melhores defesas. 35ª melhor defesa do campeonato. E o Chicão toma cartão amarelo. Só mostrar aquele lance do... Esse é o lance do gol, né? Posição absolutamente legal. Nenhuma dúvida havia sobre a posição do Éder Luiz. E eu ia mostrar o lance do Zé Roberto, os centímetros do primeiro gol, né? 29 centímetros. Isso absolve bandeirinha, Wright? Olha, não é questão de absorver. Houve um erro, sem dúvida nenhuma. O detalhe é que a camisa preta e a camisa branca, elas se distinguem bastante no campo. Fica mais fácil do assistente observar, principalmente que a bola veio do lado esquerdo. Eu acho que foi um erro que ele poderia ter evitado. O Vasco pensar em Libertadores é otimismo demais na matemática, Júnior? Olha, Kleber, com o resultado de hoje, se vencer o jogo hoje, pode começar a pensar, né? Porque você vê que tem uma distância muito pequena, né? Não é tão grande a distância de 41 pontos para pegar os outros adversários que estão brigando. Eu acho que isso vai depender principalmente se a CBF conseguir recuperar junto à Conmebol essa quarta vaga. Hoje todos os times do campeonato ficarão com 29 partidas. Esse é o jogo da 18ª rodada, né? Vasco e Corinthians, rodada do primeiro turno. Zé Roberto, posição é boa de novo, saiu do gol o Júlio César. Recebeu o Zé Roberto, tocou atrás, ele tentava o Éder Luiz. Há um espaço para o time do Vasco trabalhar. Toda hora o pessoal chega na cara do Júlio César. Número 18, Boquita. E aí a jogada do Zé Roberto, você vê que de impedimento mesmo, foram 2 impedimentos, né? O do gol e um outro. Essa linha aí da defesa do Corinthians não vai dando muito certo, não. E são 2 os erros, né? Primeiro de posicionamento dos zagueiros e dos laterais que estão jogando em linha e muito distantes uns dos outros. E o segundo é diminuir o espaço do homem da bola. O Felipe está tendo muita liberdade. Elias brigou pelo alto com o Cezinha, a bola voltou para o time do Corinthians, tentou o Souza. O Paulinho bateu para frente, a bola foi embora pela linha de fundo. O Vasco chegou a ficar 6 rodadas sem vencer, aí ganhou do Santos e do Goiás e empatou com o Grêmio nas últimas partidas. O Corinthians está a 5 partidas sem ganhar. Perdeu do Internacional, empatou com o Botafogo, Ceará, perdeu dos 2 Atléticos de Goiás, de Minas, na ordem Minas e Goiás. Olha o Yarley. Cava porra da bola! Tentou o cruzamento, não bateu bem na bola, ela foi para fora. O Souza queria o cruzamento e me parece que ele tentou exatamente cruzar, acabou errando o lance. O jogo vai chegando a 37 minutos. Pela placa ali do quarto árbitro, nós vamos até 47 minutos neste primeiro tempo. O Vasco fez 1-0 com
Zé Roberto, 2-0 com Éder Luiz. Vai vencendo o jogo aqui em São Januário. É o 100º jogo entre Vasco e Corinthians, pensando em todas as competições, todos os encontros, 100 jogos hoje. Nesse momento o placar é de 37-34 em vitórias. Corinthians 37 e Vasco 34. E outros 28 empates. Vem para o jogo o time do Vasco. Começa com o Rafael Carioca. Felipe. Esse drible do Felipe, desde que ele começou, ele dá o drible e é duro de tomar dele. Porque ele é muito rápido e a bola fica sempre colada no pé. É uma arrancada curta, mas que ninguém consegue travar. Começou no salão aqui, atrás do São Januário, viu, Cleber? 33 anos de idade, o Felipe. Reclama do juiz. Ele quer jogo. O Corinthians vai para o campo de ataque. O Vasco vence por 2-0. O Vasco fez um primeiro tempo certinho, né, Júnior? Equilibrado em todos os setores, sabendo explorar principalmente os espaços, né? Tentou arrumar uma falta ali, não conseguiu o Boquita. Recebe o Yarley, vai para cima da marcação do Carlinhos. Já está cercado, conseguiu fazer a bola chegar no meio. Se esforçou o Paulinho, Roberto Carlos domina. Mais uma oportunidade de cruzamento para a área, ele prefere tocar no meio. Paulinho, outra vez com o Roberto. Saiu para fazer a marcação. O time do Vasco diminui o espaço. Vem o Danilo. Roberto Carlos jogou lá para dentro. Dedé. Manda para longe. Sério como a torcida gosta que o zagueiro seja. E aí, o Sandro Ritt, árbitro do jogo, encerra o primeiro tempo em São Januário. Placar de 2 para o Vasco, 0 para o Corinthians. O Vasco cumpre o objetivo traçado, vencer a partida para continuar matematicamente na briga, pensando em Libertadores da América, se aproximar dos líderes do campeonato. O Corinthians aumenta um pouco o drama. 6º jogo, 5º jogo e meio, 2-0 para o Vasco, o primeiro tempo termina. Os jogadores vão saindo do campo e o show do intervalo começa com festa da torcida do Vasco, preocupação da torcida do Corinthians e com o Mauro Naves e o Jorge Guilherme. Aqui ao lado do Zé Roberto. Zé, a importância desse início fulminante do Vasco, logo para cima, 2-0. A gente entendeu a importância da partida, né? A gente tinha que ganhar. Se a gente quer alguma coisa no campeonato, a gente não pode deixar escapar perder pontos hoje aqui dentro de casa. A gente não pode cair no mesmo erro que nós caímos no jogo passado contra o Grêmio. Acho que a equipe entendeu o espírito, tinha que lutar muito, que não podia dar campo para a equipe do Corinthians, e a gente tem a oportunidade de abrir 2 gols no primeiro tempo, né? Procurar manter esse ritmo, né, e até melhorar um pouquinho, que a gente recuou um pouquinho muito, né? A gente está chamando a equipe do Corinthians, a equipe de qualidade, vai criar situações, então procurar voltar no ritmo mais forte para que a gente possa ampliar e não só administrar esse resultado. Obrigado, Kleber. Foi assim a primeira parte da história de Vasco e Corinthians. O Vasco atingindo pela metade já o seu objetivo. O Corinthians perde por 2-0, o Vasco na frente aqui em São Januário. Bom, vai começar o segundo tempo, diferente em termos de substituição, nem Vasco, nem Corinthians. E o árbitro Sandro Ritt vai autorizar o início da segunda etapa. A saída pertence ao Vasco da Gama. Zé Roberto fez o primeiro, o Éder Luiz fez o segundo. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a segunda etapa aqui em São Januário. O Vasco deu a saída e já trabalha do lado esquerdo com o Carlinhos. Éder Luiz marcado pelo Jusilei. Chegou a 8 gols na temporada o Éder Luiz, os 8 marcados no Campeonato Brasileiro. Dodô ainda é o artilheiro do Vasco no ano, com 11 gols. O Elton com 9 e o Éder agora com 8 dos 87 gols que o Vasco fez neste ano de 2010. O Corinthians sai com o Chicão. Faz o lançamento para o campo de ataque. 2 tentativas. Nenhuma delas deu certo, afastou Cezinha. Volta a bola para o Corinthians. Paulinho. Toca para o Roberto Carlos. Cruzamento para a área. Fernando Praz fica com ela. Agora o Felipe vai jogar direto para dentro da área, que o Roberto Carlos ficou de olho no Irraçal. Que nada. Repetiu o lance. E teve espaço. E vem bola fechada. Júlio César fica com a bola. Esse é o
Fábio Carilli, 37 anos de idade, foi um jogador, foi zagueiro. Acabou de chamar o Júlio, ó. Chamou o Júlio para passar recado, porque não tem outro jeito. Foi zagueiro, jogou até no próprio Corinthians. Começou a vida como treinador lá no Barueri, que hoje é o Grêmio de Presidente Prudente. Roberto Carlos. Souza escorregou na hora do giro. Torcida do Vasco tira uma casquinha. Os jogadores ficam todos praticamente na entrada da área. Agora vai todo mundo se mexendo. Conseguiu fazer o corte. O Dedé na zaga do Vasco. Voltou para o Roberto Carlos. Girou o Danilo. Inverteu o lance. Cabeçada do Jusilei e a defesa do Fernando Praz. Já vamos para 30 minutos em São Januário. O Vasco conseguiu dar ao segundo tempo a temperatura ideal para ele, confortável para ele. Vai conquistando 3 pontos importantes. Vai somando mais 3 pontos para continuar aí na briga, no sonho, na perspectiva de lugar melhor no campeonato. Bola dominada pelo time do Corinthians. Yarley tenta sair do Renato Augusto, que entrou agora no time do Vasco depois da lesão do Carlinhos. Yarley leva, o Renato vai atrás dele. Yarley trabalha no meio. Quem tá lá no campo de defesa, ó? Éder Luiz. Essa foi a melhor contratação do Vasco esse ano. O jogador conseguiu fazer um pouco de tudo. Vem com o Paulinho. Tocou no Boquita. 35 minutos já passados. Kleber. William vai para cima da marcação do Irraçábal. Faz o cruzamento para a área. Danilo subiu, ela passou por ele, sobrou no Jusilei, dominou, bateu pro gol. Fernando Praz faz uma grande defesa. A bola ainda volta, fica viva. Tira a defesa do Vasco. Tirou o Alan. Voltou para Chicão. Jusilei. Agora o Corinthians finalizou. Tenta esquentar o jogo. Fernando Praz ligado ali dentro da área. Chegou o Danilo. Arrumou o Chicão dentro da área. Consegue tirar, rasgar, afastar o Dedé. A falta foi do Boquita, que leva o cartão amarelo. Diga, Jorge. Você falava das finalizações. O curioso é que os dois times, o Vasco e o Corinthians, nessa ordem, são os times que mais finalizam nessa competição. 11 de média do Vasco e 10 do Corinthians. E hoje esse número é diferente aí. Agora tá 5-4. 5-5. Mandou pro gol e mandou para fora o Gilmar. Globo, a gente se vê por aqui. Roberto Carlos. Dominou o William Moraes. Felipe recuperou para o time do Vasco. Dessa vez o William não permitiu o contra-ataque do Zé Roberto. Vem de novo o William, tenta se mandar o zagueiro. Jogou a bola no Danilo, recebeu em cima dele o Cezinha. Carimbou o Cezinha. O Danilo voltou no William Moraes. Outra vez vem pelo meio. O William ficou no campo de ataque. Driblou, tocou a bola. Tenta o giro o Paulinho. Já está composta a defesa do Vasco. O Paulinho vai tentando. Deu certo a tabela com o William Moraes. Ele bateu pro gol. Fernando Praz faz a defesa. A arbitragem do Sandro Ritt, Zé Roberto White, com o Roberto Bratz e o Enio de Carvalho, teve o primeiro gol do Vasco. Exatamente, o primeiro gol do Vasco irregular. Mais culpa do assistente, no caso o Enio de Carvalho. O árbitro não tem essa noção de 30 centímetros para cá ou 30 centímetros para lá. O Sandro Ritt deve ser o árbitro brasileiro na temporada de 2011 como árbitro internacional da FIFA, em função do trabalho que ele vem desenvolvendo. Mostrou categoria em termos de aplicação dos cartões amarelos. Enfim, mais uma vez, repito, o impedimento ele não teve culpa e é um árbitro que tem futuro. Terceira substituição do Vasco, o Corinthians também fez as 3. Estamos aí esperando os acréscimos do árbitro Sandro Ritt. Vasco da Gama conquista vitória importante. Ganhou 2, empatou 1 e ganha a quarta seguida, a quarta partida seguida sem perder, né? Com 2 vitórias, 1 empate, agora a terceira vitória na sequência de 4 jogos. E o Corinthians, 6 jogos sem vencer no campeonato. 2 empates, Botafogo e Ceará. E as derrotas para o Internacional, para o Atlético Mineiro, para o Atlético Goianiense e agora para o Vasco.
torcida do Vasco canta. E o Vasco da Gama daqui para frente nessas rodadas finais do campeonato? Apostava demais no resultado desse jogo. Bem, eu acho que, como eu disse inicialmente, Cleber, se voltar à quarta vaga, o Vasco pode começar a pensar. O Vasco vem jogando bem, não é de hoje. Né? Se tivesse ganho a partida do Grêmio no último sábado, estaria com 2 pontos a mais e já estaria ali pertinho da galera que vai brigar pela Libertadores. Por aí, Caio? Eu acho que o momento do Vasco é de ascensão, é de confiança. Alguns jogadores fundamentais como o Felipe, o Zé e o próprio Éder Luiz vivem um bom momento. 47,5, vai até 49 esta segunda etapa, 2-0 para o Vasco. O time tenta sair para o contra-ataque, lançamento feito com muita força para o Felipe. Depois de lançar, já pediu desculpa ali o Rafael Carioca. É o torcedor do Vasco comemorando a vitória em São Januário. 2-0, placar feito no primeiro tempo com Zé Roberto e Éder Luiz. Vasco vai a Goiás pegar o Atlético Goianiense na próxima rodada. Depois tem clássico contra o Flamengo. Corinthians vai a Campinas pegar o Guarani, com a anunciada volta de Ronaldo. E depois tem clássico contra o Palmeiras. Chegou tirando o Renato Augusto. Volta a bola para o time do Corinthians. Vai sofrendo sua 8ª derrota no campeonato. O Corinthians vai conquistando o Vasco da Gama a sua 9ª vitória. E tenta ainda puxar o contra-ataque. Éder Luiz. Jogou no meio para o Felipe. Chegou de trás e recebeu o Jonathan. Aí prende. Chega para tentar encerrar a conversa. O Jusilei encerrou com falta e levou cartão amarelo. Uma entrada dura, ele ficou na bronca porque o jogador do Vasco deu uma girada com o corpo. Aí aplicou a entrada mais forte, vamos acompanhar. Ele entra por trás com a perna direita, atinge e o árbitro entendeu como jogada de cartão amarelo. Deu os 49, pede a bola Sandro Ritti. E apita o fim de jogo em São Januário do Rio. O Vasco vence o Corinthians por 2-0. O Vasco conquista um resultado projetado para continuar na luta para se aproximar dos primeiros colocados. Chega aí a 41 pontos, fica nesse instante a 8 pontos do Corinthians, que é o terceiro colocado. E o time de São Paulo perde mais uma vez e estaciona nos 49 pontos. Tem 54 o líder, Cruzeiro 52 o Fluminense. Jogadores estão saindo do campo depois da vitória do Vasco. Olha o clima da torcida do Vasco aí, ó. (2-0), comemora. Do outro lado, certamente, a frustração, a preocupação do torcedor do Corinthians. Nessa reta final, o torcedor do Corinthians vê a equipe chegar a 6 rodadas sem vencer. Mauro Naves, Jorge Guilherme. Jorge Guilherme. Aqui ao lado do Felipe. Boa participação no jogo de hoje, Felipe. Torcida do Vasco, confiante. A Libertadores ainda é um sonho possível? É difícil, mas é possível. Sabemos da dificuldade, mas eu acho que a equipe jogando dessa maneira como jogou o primeiro tempo, tem tudo para conseguir uma vaga. Obrigado, Felipe. Kleber. Muito bem, 2-0 para o Vasco contra o Corinthians. Terminou na Vila Belmiro, Santos 1, Internacional 0. A gente vai fazer um intervalo e na sequência vem aí o Alex Escobar para mostrar para você no placar da rodada os gols do Campeonato Brasileiro, da Copa Sul-Americana, o Atlético, o Avaí, o Goiás em campo, a classificação do Brasileirão. É só ficar ligado, Globo, a gente se vê por aqui.